Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria o seguinte tema: o céu se abre para quem desce. Eu tenho visto uma dificuldade enorme de perceber e de ver céus abertos em alguns ambientes. E quando eu digo céu aberto, você deve pensar só na igreja. Não. Céus abertos, sabe? Um ambiente aonde está composto de pessoas que professam uma fé em Jesus Cristo, precisam acreditar que o céu é o nosso local, mas que partes do céu compõem a terra, que somos nós. E nós estamos aqui para estabelecer um reino. Eu não vou falar sobre o reino, mas Jesus, ele veio de um lugar para um lugar chamado terra dos viventes, para estabelecer um reino, estabelecer um propósito, estabelecer uma visão, estabelecer uma organização. E hoje tudo que mais vemos dentro das igrejas é uma necessidade enorme das pessoas ouvirem de fato palavras que vão nortear a sua vida para áreas, seja ela quais forem, e que não está errado. Mas deixa eu te falar o porquê que hoje nós estamos vendo um grande número de pessoas que entram e saem da igreja e parece que as coisas não acontecem. Porque a realidade é que tem se falado muito sobre a realidade da terra. E a única coisa que vai impactar a terra e que vai transformá-la, e vai transformar os ambientes e pessoas que estão compostas nela, são partes do céu na terra. E quando Jesus ele vem para a terra, ele vem exatamente para isso. Ele vem para estabelecer o reino, ele vem ele diz: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E eu penso que era uma fala complicada para uma época. E pense hoje, imagine se eu vou começar a pregar por aí e começar a falar acerca de um pai que ninguém vê, de um pai que ninguém conhece, de um pai que eu não consigo dizer quem é a filiação e qual é a filiação dele, de um pai que está assentado nos lugares celestiais, de um pai que eu não consigo descrever os traços do seu rosto. Jesus foi alguém totalmente fora da curva, e ele veio para isso, ele veio para cumprir algo que estava no coração de Deus, no coração do seu pai. Agora, presta atenção em algo, sabe? Eu estava observando o apóstolo liberando palavras, e não estava liberando palavras porque ele simplesmente teve um ímpeto de animar e de empolgar a igreja. Não, a Bíblia diz que palavras, elas têm o poder da vida e da morte. Está comigo? Bill Johnson vai dizer que a Bíblia é o único livro que o autor se apresenta quando lemos. Se eu entendo que quando uma palavra que vem da parte de Deus é liberada, e se o autor da Bíblia, quando ela está sendo lida em um ambiente, o autor vem, eu acredito que o autor assina uma palavra e uma profecia que está vindo do alto. Só que a igreja está tão acostumada com ambientes naturais que não conseguem mais se apropriar daquilo que é sobrenatural. Foi liberada uma palavra, município, estado, concurso. Por quê? Porque a primeira mentalidade é: mas quem disse que eu estou buscando isso? Eu não vim aqui para receber isso. Só que o que nós precisamos entender: como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Quem entrará nos lugares que a igreja não tem coragem de entrar? Quem entrará? Quem vai pregar para pessoas que são descredibilizadas em relação à sociedade? A igreja está confortável dentro da igreja, mas quem prega para aqueles que estão longe da igreja? Quem pregarão para esses? Quem serão uma boca de Deus e a palavra sendo liberada, criando uma realidade e uma estagnação, e as pessoas
pessoas não acreditam. Sabe, não há nem um início de que, meu Deus, eu acredito nessa palavra. Não, você não vê a igreja entrando e segurando essa profecia. E palavras sendo liberadas daqui para quem acredita que palavras criam realidade. Tem mudado o cenário, mudou o cenário da Ana Júlia. Ela vai contar domingo que vem. Uma palavra liberada no momento de primícia, uma palavra de profecia na vida da Amanda, uma palavra de profecia na vida da pastora Bárbara. Como seria possível alguém que nunca viu dizer: vou fazer a tua obra e depois você me paga? É tão estrondoso que as pessoas até desconfiam. Porque lembra, eu já preguei aqui, nós temos fé para pedir, mas muitas vezes não temos fé para receber. Você pede, mas você esquematiza a maneira como Deus vai fazer na tua vida. E isso é uma mente racional, porque não importa quais são os meios, se eles forem lícitos, Deus vai fazer. Se Ele vai trazer alguém lá da Barra, não interessa. Se Ele vai trazer alguém lá da outra nação, não interessa. Quando Ele quer, Ele faz. Quando Ele diz: vou mudar a história, Ele muda. Mas Ele precisa que palavras sejam liberadas. Irmãos, eu não sei se você está entendendo, mas Provérbios 29:18, na minha versão ARA, está escrito o seguinte: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Aonde estão as palavras de profecia na igreja? Palavras de profecia de pessoas que estão vendo em um ambiente que o outro não viu. São palavras de profecia que vão abrir lugares, ambientes, frentes, que vão revelar aonde o inimigo está operando na tua casa, que vão desmascarar o esconderijo dele. São palavras de profecia. Foi alguém que acessou um céu aberto, que conseguiu ver quais eram os arquétipos, quais eram as estratagemas, quais eram as formas que o inimigo estava agindo. Mas a igreja está preocupada em entrar e ouvir uma palavra boa, que acalme e não mude. E deixa eu te falar, eu como uma pregadora não posso pregar uma palavra que te acalme. Eu tenho que pregar uma palavra que te deixe agitado. Você tem que sair desse culto dizendo: meu Deus, aonde está a palavra de profecia na igreja? Mas os céus parecem estar fechados. Mas céus não se fecham para todos, mas para a grande maioria. E é por isso, Daniel, que entramos e não compreendemos por que o ambiente às vezes está tão tenso. Por quê? Porque a impressão que temos é que o céu não está aberto. A impressão que temos é que só tem um céu para mim. E parece que eu estou aqui fazendo um espetáculo gospel, que eu estou pulando, que eu estou correndo, que eu estou falando em línguas, enquanto meu companheiro aqui do lado, nenhuma expressão de alegria ele tem. Que céu é esse que eu estou e qual é o céu que ele está? Se eu estou em um ambiente celestial, vejo os anjos, vejo a glória, sinto o fogo. E se todos estamos no mesmo ambiente, temos que sentir e perceber sobre o mesmo. Mas qual é o céu aberto que está sobre a nossa cabeça? Existe céu? Porque hoje não se acredita mais que existe céu. O céu é como se fosse algo muito, muito, muito. Jesus, Ele veio trazendo uma palavra poderosa. E o Espírito me fazia pensar o seguinte: Michele, quando não há uma palavra de criação, não há transformação. Porque às vezes nós estamos em um ambiente em que não há uma palavra criada, revelada acerca do que Deus precisa fazer. E se não há um davá, um rema, não há transformação. Melhora isso para mim. E disse Deus: haja.
A Bíblia diz que no início as águas estavam ali sobre a face do abismo. Tinha ali abismo, tinha água, tinha ambientes espirituais. Eu não vou pregar sobre isso, já preguei muito sobre isso. Mas o que faz o ambiente ser transformado por fatores criativos da parte de Deus e que aparecem na terra é quando o próprio Deus libera a palavra criativa e ele diz: haja. No original, apareça o que já existe, o que está pronto. Tome forma do ambiente invisível no ambiente visível. Então, quando uma palavra criativa ela é liberada, algo no seu ambiente é transformado. Por que os ambientes nos lares, no casamento, na família, não têm sofrido um impacto de transformação? Porque tem faltado palavra de criação. Há palavra de destruição, mas pouca palavra de criação. No momento caloroso, muitas das vezes, quem de nós não destruiu e deixamos de criar para Deus transformar os piores cenários nos cenários mais sobrenaturais? Não importa o ambiente. Ezequiel viu um cenário, mas quando o Senhor disse para ele: Ezequiel, o que você está vendo? Eu estou vendo um vale de ossos secos. Ele disse: e aí, Ezequiel, o que a gente pode fazer? Estou conjecturando. Senhor, tu me coloca nesse ambiente, tu sabes. Por quê? Porque tu vê o que eu não vejo. Eu vejo ossos, mas o que o Senhor vê aí? Então, Ezequiel, já que você confia em mim, eu vou colocar palavra de criação na sua boca. A palavra veio do coração de Deus para a boca do profeta, e o profeta profetizou. E aonde tinha vale, aonde tinha ossos sequíssimos, e começamos a ver um grande movimento, e um grande exército se levanta e toma forma. Por quê? Porque houve a liberação de uma palavra. Então deixa eu te falar o seguinte: mas queremos ver o céu aberto, mas o que não queremos fazer para o céu abrir? Descer. Só existe céu aberto para quem desce. Aí você pode pensar assim: mas eu não sou nem evangélico. Só existe céu aberto para quem desce. Seja qual for a sua fé, professada, proferida, eu quero te falar, meu caro Senhor, não existe uma outra forma se você não descer. A Bíblia diz, e nós vamos chegar nisso, e um dos significados da palavra descer, eu preciso construir algo na sua mente para você entender. O significado da palavra descer, isso é no Google, tá? Significa movimentar-se no espaço de uma partida mais alta para uma mais baixa. No ponto mais alto da montanha, resolveram descer. Percorrer de uma parte mais alta para uma mais baixa. Mas tem uma outra tradução que me impactou, que significa vir de cima, ou do alto para baixo. Porque quando a gente fala que é necessário descer, a impressão que temos é: como que eu vou deixar a minha posição, a posição que eu ocupo, para descer a uma posição mais baixa? Vamos lá, dentro de um casamento, como eu estou aqui, dentro da minha razão, eu vou descer aqui. Vamos lá, eu estou aqui dentro do trabalho, tem um chefe endemoniado. Eu estou na minha razão. Como que eu vou descer se eu estou na minha... A impressão que nós temos na língua portuguesa é que descer é como se nós estivéssemos sendo humilhados. Porque quando descemos, quem está lá no nível de baixo tem uma aparente sensação de que está por cima. Porque alguém que estava em cima perdeu a sua posição e desceu. E nesse momento, a impressão que temos é que quem está na posição mais baixa, que houve uma troca, é como se essa pessoa tripudiasse da posição nova que agora está ocupando.
Então pensamos, como que eu vou descer? Não vou descer. Eu não vou chegar, eu não vou me abaixar, eu não vou baixar minha cabeça. Mas Jesus, Ele vem nos ensinando logo em que algo começa a acontecer no seu ministério, e isso marca lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, que está escrito o seguinte: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. O Verbo se fez carne. Esse Verbo nós sabemos que Ele é o próprio Jesus. E aonde esse Verbo estava? Esse Verbo estava em um ambiente celestial. E esse Verbo desce, Ele se faz carne, Ele encarnou. Ele encarnou aonde? Ele encarnou e habitou entre nós. Pessoas pecadoras, das piores categorias, dos piores comportamentos, das piores espécies, boas espécies, sei lá, seja ela qual for. Esse Verbo, ele sai de um lugar e ele vem para esse outro lugar chamado terra. Ele habita entre nós. E Ele não só habita entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito. Ele nos dá a possibilidade de vermos a glória dele, cheio de graça e de verdade. Esse Verbo que não merecia, que não precisava, ele vem em um ambiente para cumprir um plano e um propósito. Meus irmãos, vocês precisam prestar atenção nisso aqui. E Jesus, e eu fiquei pensando, falei, meu Deus, gente, como? Que coisa tremenda, Jesus. Quem é esse Verbo? Esse Verbo era quem? Esse Verbo era Jesus. Nada mais, nada menos do que o próprio Jesus. E, irmãos, o que significa esse verbo? A palavra verbo significa ação. Colocar em ação aquilo que foi dito. Tudo está muito teórico no ambiente espiritual. Então agora nós precisamos começar a colocar em ação o plano. E a ação, que é verbo, a atitude precisa ser aonde? Na terra dos viventes. Então o verbo desce. O verbo vem para quê? Para colocar em ação tudo aquilo que estava sendo falado, tratado em um ambiente espiritual. Irmãos, se você estiver ligado, você já está entendendo essa palavra. Existem circunstâncias que estão paradas em ambientes e que já existem em um ambiente. Estão em um céu que não é o céu que você está vendo. É um céu que está acima de principados, potestades e hostes espirituais da maldade. Por que não é uma palavra tão interessante? Porque é uma palavra que vai levar o indivíduo a ter uma consciência de que tudo é bom aqui na terra, mas melhor ainda é quando damos crédito àquilo que o céu falou a nosso respeito. Se o céu fala, se o céu diz como, pastora? Diz através da sua palavra, que é a profecia maior, que é a profecia suprema. Quando ela é lida, há uma fala, esse verbo, ele entra em ação. Ele entra em ação. Não é um livro normal, não é uma capa vermelha, preta, não, marrom, não. É um livro que ele pode estar sendo composto por falas bonitas, poéticas, alegóricas, eu não sei, usa o termo que você quiser, mas quando ela sai desse ambiente, dita pelo profeta, pelo pastor, pelo homem de Deus, pelo cristão, passa a se tornar uma fala que toma uma forma de ação. Muda tudo. Estava vendo uma ímpia falar esses dias o seguinte. Ela disse, eu não sei se vocês acreditam, mas eu falei um mês, Amanda, o Salmo 91, e a minha vida mudou da água para o vinho. Todos os dias em total tormento,
todos os dias em crise de ansiedade, todos os dias em síndrome do pânico, todos os dias em quadro depressivo, qual foi o sentimento que eu tive? Ler o Salmo 91. Ela disse, eu não conseguia, não tinha força para orar, para falar, para rezar, mas eu só proferia o Salmo 91. E aí ela dizia, eu não sei o que houve, sei de uma coisa, que quando eu comecei, o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia, oitavo dia, nono dia, o que essa mulher estava fazendo? Ela estava trazendo uma palavra que estava em um ambiente fechado, um livro, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro. Irmão, isso aí é para quem crê. Eu já saí desse ambiente, eu imagino exatamente assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, essa é a mente do profeta. Eu já imagino o grandão da Galileia, no primeiro dia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, ao laço do suicídio e da peste perniciosa. Você consegue entender o que é o poder da palavra? É o verbo em ação. É o verbo em ação. Só que a igreja hoje, humana, humanista, os pregadores querem entreter, eles querem ter público, eles querem pregar uma palavra bacana, que eu não sou contra, mas existem ocasiões para isso. O problema é que os púlpitos estão cheios disso e poucas. Profeta, como é que você afirma? Eu afirmo porque eu estou vendo pouca transformação. Você está comigo? Porque quando Jesus me salvou, quando Ele me libertou, quando Ele me lavou, quando Ele me libertou, quando Ele limpou, quando eu levantei a minha mão para Jesus, foi um processo escalativo em que eu fui mudando de vida, de glória em glória. A glória dele foi sendo revelada para mim. Escute, e cada vez que a glória dele se revelava para mim, eu me sentia em falta, em condição de habitar naquele nível de glória. Então eu tinha que reorganizar algumas coisas para que eu pudesse estar ali. E aí eu fui mudando tudo, mudando forma de falar, mudando forma de ver, mudando forma de vestir, mudando forma de me comportar. Por quê? Porque eu estava entrando em ambientes. Então isso dá o quê? Uma condição de entendermos que Deus está transformando pessoas. Então nós precisamos de uma medida gradativa, constante, evolutiva de transformação. E isso é o que acontece quando alguém está diante de um céu que está aberto. É impossível alguém que está diante de um céu aberto, alguém que está vendo em ambientes espirituais, alguém que está vendo a ação do mundo espiritual acontecendo, não mudar de vida, não mudar de pensamento. É impossível. A palavra rema, falada, proferida, liberada, pregada, dita na sua casa, não produzir ambientes que mudam, que afetam, que quebra, que corta, que abre. Não tem como. Tem algo errado. Então Deus precisa começar a mudar primeiro a mente. Se eu mudo a minha mente, se eu mudo a minha forma de pensar, eu começo a entender que eu preciso ter um céu aberto, não só aqui na hora do louvor, não só aqui no quarta power, não só quando eu subo o monte, não só lá na casa igreja, não, tem um céu aberto quando eu ando na rua, tem um céu aberto quando eu chego na faculdade, tem um céu aberto, não desassocio, eu entro e falo, opa, é alguém que está cumprindo a agenda do diabo. E normalmente vou para a faculdade em jejum. Só tem um dia que eu não vou em jejum. Vamos em jejum, eu e meu esposo. E ali o meu espírito está ativado. E ali eu entro em clamor. E eu estou ali, estou em guerra. Estou dizendo, Senhor, trabalha. Senhor, cala essa pessoa. Senhor, silencia essa agenda de Satanás. Que ela perca as forças agora. Que esses jovens que estão aqui dentro, que essa semente não entre. Acho que você não está entendendo. Eu carrego uma voz no meu interior. Ainda que eu não possa liberar, o céu aonde eu estou está aberto. Os demônios sabem que eu estou ali. Eles sabem que eu estou ali. Tem demônio, mas também tem anjo. E quando eu declaro, aqui não, agora você vai parar, agora você vai perder as forças. Cala-te no nome de Jesus. Eu começo a ver o ambiente vai mudando. Por quê? Porque a igreja não pode caminhar mais do jeito que está caminhando. Uma igreja comum, uma igreja normal, uma igreja natural.
crente. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Quem vai profetizar ali? Quem vai profetizar na cabeça da tua cliente ali? Quem vai profetizar na lágrima que desce? Você. Ah, Senhor, quem vai profetizar, Ana Júlia? A lágrima está descendo. Vocês são psicólogas, vocês são psicanalistas, vocês são terapeuta, vocês são psiquiatra, vocês são médica nutricionista, tudo, manicure, cabeleireira. Quem trabalha na beleza, meu irmão, essas mulheres fazem tudo. Por quê? Porque há uma descarga, há uma necessidade das pessoas colocarem para fora. E como ouvirão se não há quem pregue? Ah, mas essa pessoa aqui, ela é de uma outra religião. Mas o cerne é quando ela diz: me sinto tão bem quando eu estou aqui com você. Você me traz tanta paz, teu sorriso me tranquiliza. E aí você vai ali, está no pé, e você vai profetizando: ah, Senhor, que esses pés aqui possam conhecer o Evangelho. Ah, Senhor, essa mente que está aqui entrou atribulada, com vontade de fazer, aquela que entrou com vontade de divorciar, ah, não vai não, ah, não vai não. Você está ali pegando na mão, está tirando a cutícula e está profetizando, está ali profetizando. Não, o Senhor faz. Aguenta mais um pouco, mulher, segura aí, o Deus que fez na minha vida, o Deus que fez na minha vida vai fazer na tua. Ah, menina, mas eu nem acredito nada. Tá, deixa eu te contar, deixa eu te falar, deixa eu te dizer o que eu um dia vivi e o que eu estou vivendo hoje. É possível, por quê? Porque tem céu aberto na minha vida, aí você já dá a receita. Fala: quando tiver ruim, dobra o teu joelho. Mas como é que eu faço isso? Faz do teu jeito, dobra o teu joelho, fala com Deus, apresenta a tua família, apresenta teu casamento, apresenta teu filho. Irmãos, Deus precisa começar a tirar os pés da igreja da terra. A igreja precisa tirar os pés da terra. A igreja precisa, eu vou repetir, precisa tirar os pés da terra. Jesus desceu, ele veio de cima, ele veio do alto, de alto para baixo, mas ele não permaneceu aqui muito tempo. Mas ele disse: eu vou fazer obra, mas vocês farão obras maiores do que eu. Então, tem algo que está em mim que é poderoso, mas tem algo que vai estar em vocês que vai ser ainda muito maior. Prepare, porque vocês vão mudar o mundo, vocês vão reformar coisas, vocês vão modificar coisas. Eu vim aqui te dizer, tem uma palavra de Jesus para você. Sabe por que você não está tendo força? Porque a tua mente está muito na terra, tua mente está muito no seu processo, na sua etapa, na sua queda, na sua falha, na sua fraqueza, nas suas fragilidades, na sua condição. Mas deixa eu te falar o seguinte, deixa eu levantar a tua cabeça um pouquinho. Olha para o alto, de onde é o lugar que você veio. De onde você veio, lá nesse lugar, você não está do jeito que você está. Aqui na terra foram uns intercursos, foram umas interferências, alguma coisa aconteceu no meio do caminho e tudo bem, mas eu quero te lembrar que de onde você veio, você não era assim. Deus preparou algo grandioso para você. Deus te colocou dons, Deus te colocou habilidade, Deus te colocou um chamado, Deus te colocou uma mensagem, Deus colocou em você a chama, Deus colocou a vida. Ai, irmão, cadê você comigo nessa noite? Eu vim aqui te dizer, para de focar no que você está vendo. O inimigo está mostrando o protótipo, isso é forte. O inimigo está mostrando o protótipo do que você é, a partir da perspectiva que ele projetou. Mas eu vim te falar, protótipo não é originalidade. Tem alguém que criou você no original. Você está precisando se ver lá. Deixa eu puxar a tua visão para você enxergar a fotografia de quem você era. Você não era essa pessoa, mas aconteceram coisas e tudo bem. Mas ainda dá tempo. Céus abertos. Calabarava chuvia. Chuvia saia no negarava chuva. Jesus sabia que ele estava em guerra. Jesus sabia que quando ele veio para a terra, era guerra. Está comigo? Ele sabia que ele estava entrando em um ambiente de guerra. Ele sabia, por isso que ele diz: eu não vim para trazer paz. Vai acontecer um negócio, mas tudo bem, eu preciso gerar inquietude, porque só dessa maneira acontece transformação. Está comigo? A gente só muda aquilo que
que choca. E Jesus, ele vem caminhando, e uma coisa que me impactou. Aí eu fiquei doida com isso aqui, porque ele vem, o verbo vem, ele encarna, ele se faz carne, e a primeira coisa que o verbo faz, mesmo sendo o verbo em ação, ele diz: o caminho para ver o céu aberto é o seguinte, é descer nas águas do Jordão. Ele disse: antes de começar a subir nos ambientes espirituais, vou descer nas águas do santo batismo, vou descer. Ai, irmão, isso está em Mateus capítulo 3, verso 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João. Esse encontro deve ter sido o encontro do século. João, aquele cara estandalhoso, espetaculoso, deve ter feito um negócio, porque, né, gritando, um pregador que grita, né, o evangelista. Você não é dessa época, mas eu imagino o evangelista João como aqueles pregadores que pregavam dia de domingo, botava aquela gravata assim no pescoço, parava na esquina e pá, na garganta, no gogó, irmão, não sei de onde que tinha tanto fôlego. Eles pregavam assim no trem, eles pregavam assim nas praças, e era muito fôlego. Eu imagino João assim mesmo, aquele pregador garganta, aquele pregador suando, aquele pregador mesmo, canela de fogo. Quando ele encontra com Jesus, não, nosso encontro de novo, olha nós aqui. E Jesus vai dar uma lição. A primeira, ele disse: céus vão abrir, céus vão estar abertos, mas eu preciso dar a receita. Qual é a primeira receita? Está escrito aqui: para ser batizado por ele. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João apunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim. Olha a conversa esquentadinha, conversa de coração quente, de quem sabia quem era o verbo, diante de quem estava dizendo: como é que tu faz um negócio desse? Você é um mestre, eu sei quem você é, eu já tive a revelação da sua identidade. Como é que tu vem aqui no lugar que eu estou? Como é que tu vem aqui nas águas do Jordão descer? Olha, irmãos, olha isso aqui. Aí João diz assim: poxa, eu não sou nem digno de desamarrar as sandálias, eu não tenho nem condições. Jesus olha para eles: eu vim cumprir a vontade do meu Pai, não me atrapalha não, porque eu preciso estabelecer céus abertos, e céus abertos só acontece para quem desce. Aí João pega Jesus e desce. Olha o que acontece, irmãos. Em alguns instantes, João se estabelece em uma posição, Jesus desce. João desce, Jesus nas águas. Quando Jesus volta das águas, a primeira coisa que ele vê, os céus abertos. A primeira coisa que quando você e eu descemos, começamos a enxergar é céus abertos. Aquele bloqueio que nós tínhamos, ele cai por terra, os céus se abrem. E outra coisa, não é só céu aberto. E viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba. Tem céus abertos e tem uma figura espiritual que se manifesta, que se revela para quem se submete, a quem aparentemente é menor. Parece que aqui era do menor para o maior, mas quando Jesus desce, ele diz: agora sim, agora o negócio vai começar a ficar de verdade. Aí o mundo espiritual olha para Jesus, e o mundo espiritual olha para Jesus. Jesus sai dali como? Lotado, cheio do Espírito Santo. Sabe por que tem dificuldade? Sabe por que tem dificuldade de o céu ser liberado na igreja e a igreja ser cheia do Espírito Santo? Porque a gente está assim, ó: desce igreja, desce igreja, desce igreja, desce igreja, põe a cara no pó, desce igreja, clama igreja, pede igreja, desce na presença do Pai. E há uma dificuldade, irmãos, há uma dificuldade. Aí a gente quer ver céu aberto, não tem como, irmão. Se você não descer, não adianta. Se você não descer dentro da tua casa, tu quer ver as coisas mudarem, desce, desce, desce. Tu quer resposta para essa área, essa resposta que você precisa, ela está no ambiente espiritual. E aí quando você desce, percebe, Jesus estava ali. Por que ele não viu a pomba? Por que ele não viu o Espírito Santo? Porque foi
o primeiro ato. Qual é o ato? O ato de descer. O ato de descer as águas. O ato do arrependimento. Ele desce aonde? No Jordão. E esse mesmo Jordão, irmãos, ele me registra uma história tremenda. De quem? Você já ouviu falar de Naamã, aquele homem que era governante? E isso está registrado em 2 Reis, no capítulo 5. Na minha versão aqui está na Ara. Ele, aquele homem, irmãos, o texto vai dizer que ele era um homem de alta hierarquia e alta potência. Tinha funcionários à sua disposição, mas estava leproso. Estava leproso, estava ruim para ele. Mas quando ele está diante do profeta, quando ele está diante daquela condição de humilhação, de coceira, de lepra, de enfermidade, que isso aqui é uma outra mensagem, o texto diz que Eliseu, ele envia um mensageiro dizendo: vá lá. Eliseu, o profeta, envia um mensageiro e diz assim: olha, eu nem vou lá falar com ele, porque ele é orgulhoso. Em outras palavras, eu não vou nem lá falar com ele, porque olha, irmãos, olha isso aqui, porque o que precisa acontecer não precisa que eu esteja. A palavra no ambiente, em ação, ela pode fazer aqui, lá no Japão, na China. Irmão, você não está aqui comigo não. O homem de Deus estava lá e disse assim: olha, vai lá e dá um recado para ele, avisa para ele que é só ele obedecer no ato de descer. Se ele descer, vai estar tudo certo. Se ele descer, vai se resolver. Aí o homem, o texto diz que Naamã, aí o homem de Deus fala assim: ó, fala para ele, vá lá e diz para ele: lave-se 7 vezes no Jordão e a sua carne será restaurada. Irmãos, olha isso aqui. O homem de Deus diz para o mensageiro: vai lá e fala para esse sujeito que se ele descer 7 vezes, olha só, o homem de Deus que caminha com outro homem de Deus já está indo com a resposta escrita. Diz para ele nessa tradução aqui que a carne dele vai ser restaurada. Aí tu para pensar comigo. Quem conta para o mensageiro que ele estava leproso? O cara estava tão cego que o mensageiro vem e fala assim: olha só, é só você descer, porque o meu Senhor, ele me mandou vir aqui dizer para você que é o seguinte: se você desce 7 vezes, tua carne vai ser restaurada. E eu fico pensando, como que um cara vem com a resposta do que eu não contei para ninguém de um outro lugar, e o sujeito ainda resiste? Tem gente assim dentro da igreja, que Deus está falando, Deus está... Alguém deve ter mandado um WhatsApp para ela, alguém deve ter revelado para ela, para ele. Não acredita que o verbo, que é a palavra, que está no ambiente que eu não vejo, no ambiente que você está, tem um verbo que está vivo lá, lembra? O autor que está aqui comigo é o autor que está lá na tua casa. Ele pode sair de lá e apenas me dizer de onde ele está. Libera uma palavra aí, porque aqui eu já quero fazer, mas está difícil porque não quer descer. Naamã, porém, se indignou. O texto vai dizer que ele ficou indignado com isso e se retirou dizendo: eu pensava que ele... Olha isso aqui, como eu te falei que o problema está em posição. Eu pensava que ele sairia e colocaria-se de pé e invocaria o nome do Senhor. Olha a forma como ele quer que a coisa aconteça. O camarada está precisando de um milagre e ele tem na sua cabeça uma história montada. Bem, o homem de Deus tem que vir aqui, ele tem que se colocar em pé diante de mim. Por quê? Porque sou um homem de posição. Como é que ele vai mandar um recado para alguém que é alguém de posição como eu? Não é a lógica. Eu vou descer nesse Jordão? Não vou não, mas o Jordão é um mistério, irmãos. Porque esse Jordão,
é um lugar de purificação. Essa palavra aqui, Jordão, significa o que desce. O que desce. Quem desce no Jordão para ser purificado, quando sobe, está pronto para ver céu aberto. O problema é que nós não queremos descer. Aí eu vejo pessoas dentro da igreja com pecado uma vida inteira e diz: eu não consigo mudar, eu não consigo largar, eu não consigo aceitar Jesus. Eu não consigo. Sabe por que não consegue? Porque não deita. O Jordão está aqui. O Jordão está aqui. O Jordão está aqui. É o primeiro ato no mundo espiritual. O Jordão está aqui. Desce. Depois que você descer nesse Jordão, tem um outro que você vai passar nele, que é qual? O Jordão do batismo. Ele vai te purificar e vai te reafirmar diante daqueles, isso aqui é forte, diante daqueles que só falavam palavras pejorativas ao seu respeito. Eles têm que mudar o vocabulário, irmão. Olha o que o batismo faz. Quando tu desce, aqueles olham e falam assim: mas não era aquele cara, não era o Márcio pagodeiro? Não, nada disso. Por que não? Agora Márcio é um novo homem. Agora Márcio é um cristão. Mas não era o Marcinho, não. Marcinho não é o Márcio. O Márcio desceu, ele é um cristão. Sabe o que ele se tornou, o Márcio? O Márcio é agora um homem de Deus. O Márcio é agora um evangelista. O Márcio agora, mas não era o Márcio, aquele cara não, aquele cara já foi, irmão. Você está atrasado, aquele cara já foi. Essas pessoas, elas têm que mudar o vocabulário a seu respeito. Você não precisa dizer: falem acerca de mim, não. Isso que eu quero ouvir, não. Elas vão olhar para você e vão falar: quem é aquele? Quem é aquela? Não era ela? Não era ele? Então desceu, batizou, entrou nas águas, se purificou, e agora está diferente. Mudou tudo, mudou o jeito de falar, mudou o jeito de comunicar, mudou o jeito de andar, tudo está diferente, mudou rede social. Agora você olha, você não vê mais treva, você só vê luz. Por quê? Porque desceu e o céu se abriu. E quem vê o céu aberto não consegue caminhar com uma mentalidade da terra, porque escuta em ambientes espirituais. Irmãos, eu não sei, se você não entender essa palavra hoje, eu não vou ficar triste, porque Deus me deu uma mensagem nesse tempo. Eu amo, quem caminha comigo sabe, as minhas palavras mais viralizadas na rede social estão relacionadas ao emocional, mas o Senhor tem falado comigo: Michele, muda a sua mensagem, pelo menos por um período. Por quê? Porque tudo que a igreja está entupida é disso. Tudo que a igreja está entupida é disso. É de estratégia, é de condições, é de estrutura, tudo. Mas quem fala uma mensagem espiritual nesse tempo? Não há. São poucos que falam. Por quê? Porque isso não dá desejo a pessoas de continuar e de permanecer. Mas eu vim aqui por essa palavra te dizer: tudo em Deus vem de cima para baixo. Vem de cima para baixo. E aqui nós temos que descer. Quando a gente desce, o céu abre. Entende isso aqui? É na dimensão do espírito, é na dimensão do corpo, e agora te prova, é na dimensão da alma também. Por quê? Porque a Bíblia vai falar de um paralítico que está em Marcos capítulo 2, versículo 4. Esse paralítico era alguém que estava totalmente dilacerado. Tinha amigos, tinha uns caras que eram amigos. Olha só o que eu vou te falar aqui, e eu encerro a minha mensagem. Ele tinha um grupo de amigos, e esses amigos, quando eles caminham com a gente, que são amigos, que também prospectam estar no mesmo ambiente espiritual, eles nos levam para o lugar certo. Deixa eu te perguntar: quem são os seus amigos? Para onde eles te levam e para que eles te chamam? Esses caras aqui, olha só, o texto vai dizer: e não podendo aproximar-se de Jesus, Marcos capítulo 2, verso 4, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado do ponto correspondente ao lugar aonde se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Fizeram o que, irmãos? Desceram. Fizeram o que, irmãos? Desceram. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Eu imagino esses 4 amigos falando assim: e aí? Tu já ouviu falar de alguém? Já ouviu falar que tem um Jesus aí que está fazendo um negócio, que está curando? Vamos embora lá. Eu imagino esse paralítico olhando e falando: mas como é que tu vai me levar lá? Não tem como, não dá. Além de eu não ter perna para continuar, para caminhar,
Como é que a gente vai entrar agrupado? Porque são 4. Se para um vazar a multidão já está difícil, imagine 4 amigos e mais comigo jogado nas costas em algum lugar. Não tem como. O texto diz aqui que ele estava como? Ele estava no leito. Não tem como. Ele estava em cima. Como? Os amigos devem ter dito assim: olha só, irmão, o negócio é o seguinte: você não pode até estar sem fé, mas a gente já está. Para você já está tudo ruim, que tu já está nessa condição. O que resta para a gente? Tentar. A gente só precisa tentar. A gente precisa de amigo que tenha coragem para falar para a gente: vamos tentar. Tenta mais uma vez. E não de amigo que diz para você: é isso mesmo, você não aguenta, você não tem pique. Às vezes você está perto de pessoas que você está dizendo: vou tomar uma decisão, vou caminhar para Jesus. Aí teus amigos vão falar: tem certeza que tu vai aguentar? A hora que vier um domingão desse, tu vai estar enfiado na igreja, piscina, tudo, tem certeza? Quem são teus amigos? Quem eles são? Se são esses os amigos que você tem do seu lado, eu quero te dizer que você só tem amigo da terra. E aí, quando o negócio dá ruim, os teus amigos da terra não conseguem resolver problema que você sabe que tem que pedir no céu. Porque quando o negócio está ruim na terra, você não pede para a terra, está comigo? Então não diz para mim que você é 100% terra, porque quando dá ruim, você levanta a tua cabecinha para o alto e diz assim: Deus, você pode me ajudar? Você fala com alguém que você não vê, você fala com alguém que você não sente, você fala com alguém que não tem voz para você ouvir audivelmente. Rapidinho você recorre a um ser que é, para mim, para você, alguém que a gente não vê. É como um vento, mas que é vivo, que é real. Você está comigo? Então esses amigos que são da terra, eles vão te impedir de chegar nesse lugar. E esses amigos aqui disseram assim: vambora, vamos te levar, vou levar você lá. E é o seguinte, estão falando que esse Jesus aí de Nazaré, que ele cura, que ele faz os textos. Mas como é que você tem certeza? Tá, ó, tu lembra do fulano? Fulano estava ruim, fulano estava aleijado, fulano estava cego, fulano estava leproso, fulano... Então é o seguinte, eu estou falando do que eu estou vendo. Você lembra da fulaninha? Lembra então? Aquela é pecadora. Então, está lá agora, é mais do que tudo. Ainda está caminhando, ainda como discípulo dele. Então, vamos embora que eu vou te mostrar. E aí o texto diz que esses camaradas, eles sobem. Diga comigo, sobem. Gente, eu gosto disso. Eles sobem no telhado, chegam no alto nível, lá em cima do telhado. Mas quando chega lá, Jesus está onde? Vamos arrancar umas telinhas. Por quê? Porque quem precisa de milagre tem que descer até onde o mestre está. E se você for continuar lendo o texto não diz: receba a cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus, perninha, volta para o lugar. Em nome de Jesus, perninha, se estica. Em nome de Jesus. O texto diz: e Jesus anunciava ali o quê? A palavra. Não, você não está comigo. Já vou fechar essa palavra agora. O texto diz: Jesus anunciava-lhes a palavra. Que palavra? O verbo. Jesus anunciava o quê? A palavra, o verbo. Jesus estava pregando. Palavra. O ambiente estava lotado da palavra. Dia depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. E o texto vai dizer: logo se ouviu falar que estava em casa. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: ser curado? Não. Jesus diz ao paralítico: levanta e anda? Não. Jesus diz ao paralítico: sai e recebe a cura? Não. Jesus olha para o paralítico e diz: seus pecados estão perdoados. Quando existe perdão de pecado, também a libertação de demônios que nos trazem em cativeiros espirituais. Tem enfermidade que é demônio. Tem enfermidade que é demônio. Tem atrofia que é demônio. Tem atrofia que é demônio. Você não está aqui comigo não. Tem enfermidade que está te deixando a mulher encurvada. A Bíblia diz que aquela mulher
guia, vê Jesus, até que um dia ela não vê Jesus, mas ela entra no templo. Ela ouve o que? Ouve a mensagem, ela ouve o verbo, e ela deve ter pensado: o mensageiro mudou, o mensageiro mudou. Por quê? Porque o ambiente está cheio, está cheio, está cheio, está cheio. Eu vim aqui te dizer, não importa como você entrou aqui, irmãos, mas se você quer mudar de vida, eu não vim aqui te pedir para você falar em línguas. Eu não vim aqui te pedir para você pular igual eu pulo, não. Eu não vim aqui te pedir para você parar o que você está fazendo, não. Eu vim aqui te dizer, tem alguém que está esperando só você descer. Eu vou repetir, tem alguém que se chama Jesus. Ele quer te mostrar o céu, mas ele só quer que você desça. O que eu vou ter que deixar? Deixa que as águas vão tirar. Deixa que a lepra. Primeiro mergulho. Segundo mergulho. Terceiro mergulho. Quarto mergulho. Quinto mergulho. Sexto mergulho. Alguém do lado de fora deve estar dizendo: porque os comandados dele ficavam à espreita de longe, vigiando seu general, porque tinham que tomar conta, era homem de confiança. Ainda que ele não veja, a gente está aqui fazendo a segurança dele. Ai, irmãos, e olha lá, ó, deu ruim. Sexto mergulho, o mensageiro disse 7. E aí, então o cara está de farda, a gente não está vendo nada. Será que mudou? Pode não mudar para quem está vendo, mas muda para quem está obedecendo. Vou repetir, pode não mudar para quem está vendo, mas muda para quem está obedecendo. Sétimo mergulho. E não é que deu certo. E não é que deu certo. No sétimo mergulho eu desci. E quando eu voltei, minha carne foi restaurada. Deixa eu te falar, não se preocupe com o que tem que ficar nas águas da purificação. As águas da purificação se carregam de lavar. As águas que se chamam, que significa que aquele que desce, elas se carregam de tirar o que você não tem força para tirar, o que você precisa deixar. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. O mestre está te chamando hoje. O mestre está te chamando. Cheguei ao final dessa mensagem. Meu Deus, Senhor, desce, irmão, desce, desce. Quem quer ver céu aberto, desce. Adolescentes, jovens, arrumem 4 amigos para levar vocês para a presença de Jesus. Vocês só precisam de 4 que queimem. Vocês só precisam de 4 que subam o monte. Vocês só precisam de 4 que amem a Bíblia. Vocês só precisam de 4 que seja apaixonado. É você e mais 3. É vocês e mais 3. Aquele que ama, aquele que quer, aquele que obedece, aquele que tem sede. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Desce na presença dele. No primeiro momento que descer, eu acho que eu não vou conseguir parar de xingar. Segundo momento, eu acho que eu vou perder de novo. Terceiro momento, eu acho que eu não vou conseguir. Quarto momento, eu acho que deu errado. Quinto momento, algo começa a acontecer. Algo começa a acontecer. O ambiente está cheio da palavra. O ambiente está cheio da palavra. Sexto momento, eu percebo que os ares mudaram. Eu percebo que tudo mudou. Sétimo momento, sou cheio do Espírito Santo. Começo a falar em línguas. Vem as garras. Vem as
os anjos. Vem demônio, mas vem anjo. Vem calúnia, mas vem quem te coloque de pé. Vem aquele que aponta o pecado, mas a palavra levanta a tua cabeça. Eu vim aqui hoje por essa palavra estabelecer, porque eu sei que tem gente que já sabe que está chegando a hora. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Eu tenho muita coisa para deixar no Jordão. Deixa. O Jordão, ele vai levar. Só basta você crer.